Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós temos aqui uma palavra hoje para os jovens. A nossa palavra é sobre a filosofia e a teologia na vida do jovem. Na verdade, pode abranger um grupo maior de pessoas, mas nós vamos aqui focar na situação dos jovens, né? Para essa palavra de hoje, nós vamos ler aqui Colossenses 2,8. O apóstolo Paulo, ele retrata nesse texto o seguinte, ele diz: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Veja só, o apóstolo Paulo ele coloca nesse texto, nós vamos fazer aqui primeiro a reflexão sobre esse texto, para que ninguém vos faça presa fácil, ou seja, prenda pelas suas filosofias, seus pensamentos. Isso é muito importante você compreender, porque quando nós falamos de filosofia e teologia, muitos têm uma certa resistência, mas acaba sendo de alguma forma, como o pastor Gideoti sempre fala no nosso seminário, que todos têm um pouco de filosofia, todos são filósofos, né? Eu sempre me lembro quando um jovem, ele estava numa sala de filosofia, e o professor, ele falou para o professor, eu estou preocupado porque a filosofia está abatendo a minha fé. A filosofia está tirando a minha fé. O professor de filosofia falou com ele: ó, meu jovem, se a filosofia está abatendo a sua fé, é porque a sua fé é muito fraca. Esse é um ponto que, embora a fé possa ser fraca ou não, mas os questionamentos filosóficos, muitas vezes, tumultuam a cabeça do jovem. E, por outro lado, teve outro jovem fazendo um curso de teologia, em que os próprios professores e os que fizeram também o curso reconhecem hoje, muitos, podemos dizer que a maioria reconhece o seguinte, reconhece que a teologia, muitos jovens foram fazer um curso de teologia, não estavam preparados para o enfrentamento dos questionamentos, e esses jovens voltaram bem pior do curso de teologia. Por quê? Eles eram jovens ativos na evangelização, no trabalho evangelístico, passaram a esfriar na fé, porque encontraram com teólogos ateus, professores ateus, que lhes ensinaram coisas contra a palavra de Deus. Então são duas vertentes, a teologia e a filosofia, podemos dizer assim, elas não têm culpa. A filosofia é algo muito bom, nós sempre falamos, mas a filosofia, ela contaminou, entrou para a teologia, e esses elementos contaminaram a fé. Muitos perderam a fé por causa disso. Então você não pode deixar vãs filosofias contaminar a sua fé. Primeiro ponto que nós queremos abordar é o seguinte: a fé intelectual é uma fé insubsistente. Você não pode basear a sua fé na intelectualidade, na cultura. Isso não vai levar à eternidade. Cultura é coisa da terra, fica na terra mesmo. Teologia, mesma coisa. A igreja primitiva, nós tínhamos alguns que defendiam a importância da cultura dentro da fé. Naquela época nós tínhamos Justino Mártir, que era um homem até muito assim dedicado, mas tinha essa preocupação em trazer Platão para dentro do Evangelho, dentro do cristianismo. Clemente de Alexandria tem o mesmo pensamento, e outros dessa vertente. Ainda bem que nós tínhamos Tertuliano, no ano 160 aproximadamente, que era no início ali, né? Em 100, 160, que ele combateu, falava que a filosofia era a raiz de toda heresia. Então ele era contra misturar a fé, o cristianismo, com a filosofia. Nós podemos observar também o seguinte: a sabedoria humana, Paulo sempre falava o seguinte: a minha pregação e a minha palavra, né, não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de espírito e poder. Então a palavra dele é de poder, não é de sabedoria. Paulo era um homem sábio, né? Falava vários idiomas, ele podia pregar cultura, mas ele falava: a minha palavra não foi nesse sentido, não. Minha palavra foi palavra espiritual e não palavra cultural. Então isso basicamente é o que Paulo ele colocava para aqueles que o acompanhavam. Então nós podemos observar que Paulo ele sempre colocou nesse sentido demonstração do espírito e de poder, era a palavra que ele sempre tinha. Vemos que a filosofia, o significado da palavra filosofia, ela vem da palavra grega, significa amor à sabedoria. Isso
É muito simples esse entendimento. A filosofia realmente busca a sabedoria. Agora, é importante compreender que a filosofia ela surgiu aproximadamente no ano 400, por aí, antes de Cristo, exatamente, parece até coincidência, né? Exatamente na época é o chamado silêncio profético. Entre o Velho e o Novo Testamento tem o chamado silêncio profético. Ou seja, não queria ouvir os profetas. Deus parou de falar pelos profetas. Nesse intervalo entre o Velho e o Novo Testamento, 400 anos aproximadamente, você vai ver que ali começou a surgir a filosofia. Então, exatamente, quando Deus para de falar com o homem, surge a voz da razão, e essa voz da razão que Paulo sempre combatia e nós também combatemos. Não que somos contra a filosofia, contra a sabedoria, mas não podemos deixar isso atrapalhar a fé. Então, nesse momento, houve um silêncio profético. A filosofia, ela sempre esteve preocupada com o sobrenatural. E nós vemos o seguinte, que às vezes as coisas aconteceram e não tinham explicação. E a alma do homem também preocupa com o sobrenatural. O ser humano preocupa-se com o sobrenatural. Mas quando ele vai buscar o sobrenatural na razão humana, aí ele perde o sentido. Isso que é muito importante lembrar. Isso, contudo, com os estudos, coisas abstratas, além do que vem acontecendo, você vê o seguinte, a metafísica, todas essas coisas que eu procuro descobrir pela filosofia, as coisas, a existência das emoções, dos pensamentos, muitas coisas que a filosofia vai agregando. Agora, o que acontece? A filosofia queria explicar algumas coisas, porque não tinha explicação. Quando ele via o rio, a sua água correndo, a árvore crescendo. E ali nós vemos que nesse momento muitos mitos foram criados para explicar, e a filosofia entrou nesse campo, para explicar esses mitos. Por que a árvore cresce? Por que o rio corre? Por que acontece isso, aquilo que na época a ciência não tinha explicação. Então a filosofia tentava explicar isso. Agora, existe coisa na vida que temos que compreender definitivamente. Não tem explicação na filosofia, não tem explicação na ciência, não tem explicação em lugar nenhum, somente Deus pode dar a resposta. São perguntas que o homem faz para ele mesmo e para os outros. Por exemplo, uma pergunta, de onde viemos? Não tem pergunta, não tem resposta para essa pergunta se não for Deus na resposta. Quem nós somos? Também só Deus pode responder essa pergunta. O propósito, por que estamos aqui nessa terra? Por que você está vivendo aqui? Também só Deus pode responder. Como devemos viver? Também só Deus pode responder. E para onde vamos? Ninguém tem resposta, a não ser na palavra de Deus, né? Eu me lembro de um antropólogo que ele falava o seguinte, eu estou morrendo, que estava com câncer muito grave, estava morrendo, falou, eu queria ser igual os crentes, que eles morrem sabendo para onde vão. Aí ele falava assim, esse antropólogo, eu não sei para onde eu vou, então minha vida é muito triste. Realmente, para quem não crê no Senhor Jesus, é uma vida triste mesmo. Agora, veja só, a filosofia, ela tinha um centro da reflexão, a natureza, né? O cosmo, a cosmopologia que chamava, né? Então, Pitágoras, Tales de Mileto, Parmênides, Heráclito, isso aí foram todos os filósofos da natureza, meditando na natureza. Depois veio a chamada, exatamente, antropologia, em que os filósofos passaram a meditar no homem. Aí veio, depois de muitos filósofos, Aristóteles, Platão, outros que vieram olhar, muitos filósofos que vieram, Sócrates, né, um grande filósofo, sei que nada sei, mas na verdade Sócrates falou, sei que nada sei, mostrando que ele sabia tudo, né? Era meio assim, digamos assim, a humildade ali, parece que era tão humilde, mas não era assim não. Mas o que nós queremos entender é o seguinte, depois de Protágoras, que ele falou que o homem é a medida de todas as coisas, o homem passou a dominar a filosofia. E nós podemos entender o seguinte, não querendo detalhar muitas coisas, mas lembrando o seguinte, Jesus, quando ele chegou, depois desse filósofo da cosmopologia e antropologia, Jesus chegou e falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Quando Jesus chegou, ele definiu as 3 coisas que a filosofia até hoje busca, que é o caminho, muitos estão perdidos sem saber para onde vão, a verdade, que a filosofia não descobre a verdade, quando descobre, muitos falam, quando a filosofia descobre a verdade, acabou a filosofia, né? E a vida, que é Jesus que trouxe a vida, o sentido da vida. Nós fizemos as perguntas que só Deus sabe responder. Então tem coisas que
Jesus, quando ele chegou, ele trouxe a resposta toda para o homem, mas o homem continuou na sua vida questionando tudo, vivendo nas suas dúvidas. O que nós temos a dizer é o seguinte, irmãos: o homem queria alcançar a eternidade pela razão. A filosofia tenta alcançar a eternidade pela razão, né? Transcender pela razão dele, pelo conhecimento. Sabedoria é muito bom para essa terra, mas não leva ninguém à eternidade. Razão não leva à eternidade. O que leva à eternidade é o Senhor Jesus, é o conhecimento do Senhor, a experiência de salvação com Jesus, isso que vai levar. Repetindo, hein? Gostamos de repetir. Não temos nada contra o conhecimento, a sabedoria, que é bom e é importante. É bom estudar, conhecer, mas não pode deixar, como o apóstolo Paulo já falou desde o início lá, você não pode deixar que as vãs sutilezas, que as coisas são sutis. Você vai encontrar na escola alguém falando assim, o divino, não sei o quê. Eu me lembro sempre de um caso em que alguém, ele questionou na sala de aula, os evangélicos, alguns, inclusive do nosso meio, né, que temos experiência com dons espirituais. Ele falou, isso é um verdadeiro absurdo. Isso aí, essa questão de falar que teve visão, que viu anjos, que viu não sei o quê, isso é um absurdo. Ele achando aquilo um absurdo falar daquilo. Aí o irmão, aluno na classe, fez uma pergunta para ele, professor, mas eu não estou entendendo, o senhor está contra isso? Se a filosofia fala da fenomenologia, os fenômenos, como sendo isso é um fenômeno, como é que você é contra isso? O professor se enrolou todo, falou, não sou contra isso não. Então, quer dizer, ele se enrolou todo por quê? Porque na verdade isso aí a filosofia chama de fenomenologia, né? Você tem uma experiência desse tipo, para ele isso é fenomenologia, para nós, para aquele que crê, é uma experiência com o Senhor. Você ter visões, revelações, o Senhor falar em sonhos, tudo isso, né? Então, a filosofia, ela queria alcançar a eternidade pela sua razão, pelo conhecimento. Quanto mais conhecimento, quanto o homem mais inteligente, mais fácil ele alcançar a eternidade. Tanto é verdade que os filósofos criam, os grandes filósofos, Platão, Sócrates, eles criam o seguinte, que os sábios que deviam governar o mundo. Eles acham que os sábios, eles eram entendidos, os filósofos deviam governar o mundo. Então esse é o pensamento que eles sempre tiveram, né? E muitos tiveram assim. Então, nós vemos o seguinte, que essa questão da filosofia sempre foi um combate com a fé desde o princípio. O apóstolo Paulo já falou sobre isso. Alguns da patrística tentaram falar, mas eles acabaram que eles trouxeram, alguns patrísticos, eles trouxeram a filosofia para dentro do cristianismo. Então, virou um cristianismo cheio de coisas, né? Porque Platão, por exemplo, não crê que o universo teve um início, né, que Deus criou. Ele cria que sempre existiu isso aí, assim como Sócrates também. Então, a fé deles, o Deus dele, não é o Deus da Bíblia. Ele crê coisas que a Bíblia não fala, né? Que a Bíblia não fala. A Bíblia fala que Deus criou, ou seja, teve um início. Interessante que hoje a ciência comprova, né, que o universo teve um início mesmo, né? E vai ter um fim também. Então, é o que a Bíblia fala. Jesus falou o seguinte, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso que é importante você lembrar, que o que vai ficar, o que você vai levar para a eternidade com você é a sua fé. O apóstolo Paulo falou muito bem, acabei a carreira e guardei a fé. Então isso é o que está na vida do servo. Nós temos depois o apóstolo Paulo, em Atos 17, ele encontrou com um grupo de filósofos na época, que dominava a região na época, encontrou com os estoicos e epicureus, né? Então nós vamos ver esses dois grupos questionando sobre a vida, sobre tudo ali. E Paulo trouxe ali sobre Jesus, aquele que ressurgiu dos mortos. E evidentemente, esses grupos não criam ressurreição, nada disso. Eles criam outras coisas, mesmo a ressurreição. Então, ele fala, esse homem, falar de Paulo, está pregando coisas estranhas aqui. Não quiseram nem ouvir bem, nem outra época não ouvir se melhor. Mas os estoicos tinham seus pensamentos, eles queriam até falar com Paulo, esse parolento está falando de quê? Então, quando Paulo chegou ali e começou a falar sobre Jesus, que ressuscitou dos mortos, eles acharam estranho aquilo, porque não criam naquilo, né? Então nós vemos o seguinte, também os epicureus, da mesma forma, que os epicureus pregavam o prazer, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que eles pregavam era isso, 1 Coríntios pregava isso. E os estoicos, da mesma forma, eles tinham... Tem gente que tem um pensamento estoico, eles tinham o pensamento seguinte, não adianta você orar, você pedir, porque
tudo está determinado na vida, né? Mas a vida não é assim, a vida é crer no Senhor Jesus e saber que Jesus, ele veio para mudar o tempo e as horas, e ele pode mudar a sua vida, mudar a vida. Então os estoicos viviam é igual aquele, não adianta eu fazer um concurso, não adianta eu estudar, não adianta eu fazer nada, porque tudo é determinado, não é assim não. Se você não fizer, eu lembro sempre de um jovem, que ele estava fazendo uma prova para a polícia militar, ele fez uma prova, primeira prova, ficou reprovado para soldado. Segundo concurso, soldado ficou reprovado de novo. Aí no terceiro, ele falou, pastor, eu não estava entendendo porque eu ficava reprovado. Eu estava orando, jejuando, madrugando, fazendo tudo. Só não estava estudando, né? Ah, rapaz, isso não vai passar não, meu irmão. Aí eu falei com ele, isso não passa não. Você pode estudar, jejuar, orar, mas se você pode jejuar, orar, madrugar, tudo, mas não está estudando, não tem como, né? É assim que funciona a vida, tem que estudar mesmo. Estudar é confiar no Senhor, né? Então, nós tínhamos os estoicos e os epicureus, dois grupos que a Bíblia mostra que naquela época de Paulo, ali tinha outros grupos, mas esse é o que é identificado ali em Atos 17, ali, desses dois grupos que ficavam ali naquele local conversando sobre a questão da vida, as coisas ali. Então nós vimos esses dois grupos que chamou mais atenção ali do apóstolo ali, né? O que nós temos também é o seguinte, lembrar do relativismo. A filosofia vai colocar tudo no relativismo de Protágoras. Os filósofos tudo bota coisa no relativismo. As coisas são relativas, não sei o quê. Então, a vida tem um sentido. Esse negócio de relativismo, tudo é relativo. A resposta você dá, não, isso é relativa. Não existe verdade absoluta. Tem verdade absoluta. Para nós, a verdade absoluta é o Senhor Jesus. Não tem meio termo nisso aí. O Salvador é Jesus. A Bíblia diz que o único mediador de Deus e dos homens é Jesus. Então, não tem meio termo. Através do seu colega na sua escola, ele pode achar que ele pode falar, não, tem outras verdades. A verdade não é só Jesus está pregando, mas para você, Jesus é a verdade. Ele pode achar, não, eu tenho outras verdades, tem outros caminhos que levam a Deus. Então, para nós, Jesus falou, eu sou o caminho. É artigo definido, não é um dos caminhos, não, ele é o caminho. Então é isso que nós cremos. Se alguém quer crer em outro aspecto de crer no que quiser, mas a nossa fé, Timóteo, ele falava bem assim, o apóstolo Paulo a Timóteo diz assim, eu sei em quem tenho crido. Então isso é importante, você firmar sua fé, não deixar nenhuma vã sutileza abater a sua fé como jovem, porque vai ter professor, vai ter gente para dizer até que crê, mas crê não no nosso Deus, crê do jeito dele, né? E muitas vezes vai querer tirar a fé do jovem, o jovem tem que estar pronto para entender isso. Temos que compreender outra coisa, é o seguinte, nós estamos chegando ao final, hein? Não abrimos mão do princípio nosso, porque eu sei quem tem crido. Aqui o apóstolo Paulo falou em Timóteo, né? 2 Timóteo 1,12, nós temos que lembrar isso, você tem que ter certeza da sua fé, tem que ter certeza da sua fé, porque aí você vai enfrentar os desafios da cultura, da razão na escola, na faculdade, isso não vai afetar você em nada. Você vai passar tranquilamente por isso, porque você pode ter certeza, sempre vai ter alguém para querer atacar a sua fé. Isso aí, desde o tempo de Jesus teve isso e vai continuar tendo. Então tem que lembrar isso. E Romanos diz assim, não vos conformeis com esse mundo. Você não pode entrar na forma do mundo sem lutar contra isso. Você foi chamado para uma batalha espiritual mesmo, uma batalha de fé. Temos que compreender se você lutar pela sua vida, porque Israel não guardou o profético. Aconteceu com Israel o seguinte, quando os profetas silenciaram, quando Deus para de falar, de matar os profetas, desprezar os profetas, aí Deus parou de falar. Quando Deus parou de falar, naquela época do silêncio profético, surgiu a filosofia. Isso ali é um parâmetro para analisar no seguinte, quando Deus para de falar, quando parou de falar, Israel foi para a apostasia. E quando Deus para de falar conosco, é o perigo. Quando Deus para de falar com o homem não quer ouvir a voz de Deus mais, olha, vai para a apostasia mesmo, despreza o Senhor, vai para a apostasia. Então esse é o perigo. Nós temos que lembrar, o caminho é Jesus, e nós não podemos, desde Israel, quando Israel desprezou a profecia, o Senhor falou, mandou muitos profetas, e eles desprezaram aquilo. Aí o Senhor parou de falar com eles, eles foram para a apostasia. Tanto é que quando Jesus nasceu, estavam todos dormindo.
Só os pastores no campo acordados lá, os religiosos todos dormindo, né? Então isso é uma questão que nós temos que lembrar. Vamos concluindo, chegando ao final da nossa palavra aqui. Lembramos o seguinte, a teologia e a filosofia dispensa a operação do Espírito Santo. Por que dispensa? Porque é só cultura, é razão. Então não precisa do Espírito Santo revelar ou falar nada, porque o importante é que o homem compreendeu, o importante é que ele haja com a sua cultura. Então não há, temos que lembrar, não há pecado em filosofia, não há pecado nessa questão de teologia, mas isso aí, não há demérito nisso aí, mas temos que lembrar uma coisa muito clara. A filosofia sempre é falado nos seminários nossos, que sempre filosofia é um encanto. Tem gente que pensa que a Igreja Cristã Maranata é contra a filosofia. Não somos contra a filosofia. Nós temos muitos irmãos formados em filosofia e alguns são professores de filosofia. Mas a filosofia é mais uma disciplina de uma matéria que não pode vir a prejudicar a fé. Assim como tem matemática, português, tem literatura, tem filosofia. Mas tem que fazer uma separação entre a fé e o ensino filosófico. Não podemos misturar uma coisa com outra. Então, lembrando uma coisa, a teologia, ela copiou, você vai ver na patrística, copiaram muita coisa da filosofia, porque a teologia, ela não vive sem filosofia. Ela precisa de filosofia para botar os argumentos dela. Então isso é o que está acontecendo hoje. E a influência da filosofia no cristianismo, eu vou dar um resumo aqui muito breve, falando o seguinte, o que aconteceu com a filosofia dentro do cristianismo? Eu vou lembrar aqui o seguinte. Primeira coisa, é o chamado cristianismo da razão. É a mesma coisa que aconteceu com os saduceus em Atos 23:8, diz assim, os saduceus não criam em ressurreição, em anjo e em espírito. Atos 23:8. Exatamente, você vai ver muitos hoje que não crê em anjos, não crê nada espiritual. É o cristianismo da razão mesmo. Outra coisa que a filosofia contaminou o cristianismo, podemos dizer assim, é o raciocínio lógico. Bom, eles querem uma lógica para poder compreender o espiritual. Então, o espiritual não é com lógica, não é com razão. Então, aqui, 1 Coríntios 2:14, assim, o homem natural não compreende as coisas do espírito. Então, pela lógica, pela razão, pela lógica, não, esse aqui tem que coincidir com isso, para aquela lógica matemática de Aristóteles, isso aí, Tomás de Aquino, ele pôde usar isso aí, mas isso aí não serve para a fé, não. Isso é só para filosofia, para a fé não serve. Temos que lembrar também o cristianismo humanista. Romanos 1:25 diz assim, honraram mais a criatura que o Criador. Então, o que está acontecendo hoje? A criatura, o homem passou a ser valorizado, desprezando o Criador, que é o Senhor, né? Exatamente, uma contaminação da filosofia também. Outro ponto a lembrar é o cristianismo empírico. O que é esse empirismo? É experiência. Você vai ver muitos lugares que a experiência vale mais do que a palavra. A pessoa conta as experiências, ela não está nem aí para a palavra, a experiência dele é que vai. Então, a experiência do empirismo de Locke, né, que vai valer, vai ser importante. Então, isso que é a questão. E o apóstolo Paulo falou também em 1 Coríntios 2:4, a minha palavra e a minha pregação não foi com sabedoria humana. É o cristianismo do belo. Ou seja, você reparou a retórica da pregação, aquelas coisas bonitas? É tudo a filosofia. A filosofia já tem uns sofistas que pregavam aquelas coisas bonitas, falavam aquelas coisas bonitas. O cristianismo copiou isso da filosofia, trouxe um monte de pregação com palavras rebuscadas, palavras bonitas, isso aí é da filosofia. Outro ponto importante, o cristianismo da prosperidade. Você tem que prosperar para dizer que Deus está com você. Isso aí também veio. O apóstolo Paulo ele alertava o seguinte, aqui em Romanos 14:17, assim, o reino de Deus não é comida e bebida, não é comida e bebida. E 1 Coríntios 15:19, Paulo diz assim, se esperamos em Cristo só para essa vida, somos as mais miseráveis criaturas. Tem gente esperando em Cristo só para essa vida. A teologia da prosperidade tem que prosperar, ter saúde, ter dinheiro, prosperar, senão Deus não está com você. Isso é coisa antiga. Isso não é de hoje, não, isso. Isso é a chamada teologia da prosperidade, que até aqueles que criaram essa teologia, muitos deles ficaram doentes, achavam que não podia ficar doente. Paulo deixou Timóteo doente lá. É uma coisa que está na Bíblia. Então, tem muitos fatos acontecendo na Bíblia de servos que ficaram doentes, mas a teologia da prosperidade quer dizer que isso aí é falta de fé, não tem nada a ver isso com a outra. Qualquer um pode ficar doente, é isso mesmo. E também, hoje nós temos a chamada teologia liberal, que negou tudo da palavra. Aí você vai ver, a teologia liberal contaminou os teólogos, por exemplo, tem aqui o Chardin.
é um teólogo católico, que ele concordou com a teologia da evolução. Nós temos o teólogo chamado Bultmann, que Bultmann, ele pregava o quê? A Bíblia está cheia de mitos. O que Jesus contou, ele falava, ele não era verdade, tudo mito. Então, é outro que também, a teologia liberal trouxe também, esse teólogo também. Outro também é o Tillich. E Tillich dizia o seguinte, ele falava que Deus não existe. É teólogo, cristão. E tem Barth também, que Barth fala assim, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Então você veja só, esses homens, um homem igual Barth, ele trouxe um prejuízo tão grande para o evangelho, porque teve uma pessoa que falou o seguinte, esses homens eram ateus disfarçados de cristão. Na verdade eram ateus mesmo, porque negar a palavra é só ateísmo que nega a palavra mesmo, né? Então nós vemos, meus irmãos, que nesses 2000 anos do cristianismo, o cristianismo foi contaminado por muitas coisas. Já no ano 797, o escritor inglês Alcuin, em 797 depois de Cristo, ele alertou o seguinte, repreendeu aqueles homens que estavam trazendo filosofia para dentro da fé. Já em 797 ele falava, embora antes dele a patrística já trouxe também essa contaminação da fé com a filosofia, mas ele já alertava o perigo que ia trazer. Hoje nós estamos no cristianismo desse jeito ainda, o cristianismo das pessoas, a interpretação da palavra é de acordo com o conhecimento humano, com a razão, né? Muitas coisas, o cristianismo da morte de Deus, copiado em Nietzsche, né? Nietzsche falava que Deus morreu, o homem não precisa de Deus para nada. Então, é isso mesmo. Então, isso tudo o cristianismo, esse teólogo trouxeram para o cristianismo, o Altzer, né? Que trouxe tudo teólogo. Agora, é triste você ver que esses homens contaminaram a fé de muitos, né? Ou seja, a teologia prejudicando a fé de muitos. Mas uma coisa eu digo agora realmente para concluir, que meu irmão, minha irmã, você que está conosco, eu digo uma coisa. A fé, ela não pode ser dessa vida. A fé não pode estar ligada ao material, a fé não pode estar ligada a leis judaicas, leis lá do Velho Testamento. A fé está ligada à eternidade. E o apóstolo Paulo falou o seguinte, acabei a carreira, guardei a fé. Com a sua fé que você vai ser arrebatado. Então a fé, ele guardou a fé para ir, porque Jesus falou o seguinte, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Vemos um momento em que a fé está sendo atacada, de todo lado. O jovem está na faculdade, está sendo atacada a fé dele. Está na escola, está sendo atacado. Está com o colega atacando a fé dele. Mas uma jovem me procurou uma vez e falou assim, pastor, eu não sei o que eu faço. Eu sou a única, estou na universidade, estou na federal, fazendo curso de história, mas eu sou a única crente na faculdade lá. Eu não sei como é que eu faço. E me atacam de todo lado. Falei, meu irmão, você tem que tomar uma posição. Posição de fé. Você vai colocar sua posição de servo de Deus, vai falar com eles bem assim, vai chegar para os seus colegas de classe e falar com eles bem assim, vocês gostam de quê? Mas vamos falar de que eles gostam, de fazer farra, de fazer isso e aquilo, vamos falar que eles gostam. E você vai falar o que você gosta, coloca sua posição. Falou, eu gostaria que você me respeitasse, porque eu gosto de ir para a igreja, eu gosto de servir a Deus. Vocês não gostam de ir para a igreja? É problema de vocês, respeito o que eu gosto, que eu vou respeitar vocês também. A palavra que ela deu, e essa palavra que o jovem deve colocar. Deve colocar seu ponto de vista, sua posição. Minha posição é essa, eu gosto disso, respeito o que eu gosto. Eu vou respeitar vocês também. Vocês não gostam, não creem em nada? Problema de vocês. Eu estou falando da minha fé. A minha fé, a minha experiência com Deus. Por isso que é importante, você jovem, buscar uma experiência com Deus. Porque o que vai marcar a sua vida é a sua experiência com Deus. Quando alguém vier questionar a sua fé, você vai falar, Deus falou comigo. Eu tive uma experiência com Ele. Quando você falar, você tira todos os argumentos, porque isso aí não é razão, não é teologia, não é filosofia, é sua experiência com Deus. O que vai marcar a sua vida é a sua experiência com Deus, porque nenhum conhecimento humano você vai fazer igual Paulo. A minha palavra e a minha pregação não foi com sabedoria humana, mas foi com poder, com virtude e poder. E com poder e com o sangue de Jesus, você vai vencer os embates dessa hora. E você vai dizer o seguinte, pode dizer até igual Paulo, quem sabe você chegar mais adiante, no final da sua vida você pode dizer, acabei a carreira, mas guardei a fé.
desde agora a coroa da justiça me está guardada. Então, guarde a coroa da justiça, guarde a fé. E Apocalipse que nós estamos estudando, diz lá, sempre lá, você vai observar sempre duas coisas que são ditas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as cartas, todas as igrejas dizem isso. E diz, o que vencer, sempre tem um prêmio para o que vencer. O que vencer, pode ver, cada carta de Apocalipse tem o que vencer. Por que vencer? Porque a nossa vida é uma batalha. É bom, o evangelho é bom, mas é batalha. Mas é batalha, em nome de Jesus, você vai vencer também. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.